Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Estamos aqui com a satisfação, a alegria de trazer um tema, um assunto de muita relevância para casais. Isso é muito maravilhoso. E esse tema aqui, esse assunto vai falar sobre ter razão ou resolver as situações de divergências. E a verdade é essa, que muitas das vezes no casal, e isso até mesmo fora do relacionamento casal, em todas as áreas, muitas pessoas só querem ter a razão, mas para ouvir e analisar bem a situação, quando tiver errado, reconhecer, aí é difícil. Mas vamos lá. Olha só, vamos falar sobre cinco tópicos. O primeiro, organizar e combinar os objetivos. Que muitas das vezes as pessoas vão fazer alguma coisa, né? No, na casa, tentar planejar alguma coisa para o futuro e muitas das vezes não traçam ah, o decorrer das necessidades e daquilo que é preciso fazer. E não entra em uma conversação para se planejar. Então isso não é bom. E a palavra de Deus ela instrui para que a gente venhamos concordar as coisas um com o outro, estar sempre fazendo as coisas em acordo um com o outro. Isso está escrito em Amós, Velho Testamento, capítulo 3, versículo 3. Acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Então é isso. A gente tem que concordar sempre um com o outro. Nunca um querer decidir uma coisa sem consultar o outro. Não são uma só carne? Então tem que se haver uma concordância. Vamos ser bem sucinto, bem objetivo nessa meditação aqui para casais. Segundo tópico, em um momento de conflito, saber a hora de falar e a de calar. Muitas das vezes as pessoas só querem falar, fala demais, fala até pelos cotovelos. E há um ditado popular que diz que quem muito fala engole mosca, é mais ou menos isso. Então a pessoa tem que saber o momento também de ficar calado, ter a humildade, ter essa singeleza de também não só querer ter razão, não só querer falar, escute também. Então é isso que a palavra de Deus aqui no livro de Tiago fala sobre isso. Todo homem seja pronto para ouvir e tarde para falar. Poxa, eu tenho uma meditação que nós fizemos e fala sobre isso. Aonde está a sabedoria do sábio? Sabe onde está? Em ficar calado, ouvir. Quem ouve mais do que escuta é sábio. O sábio, ele sabe o momento certo, a hora certa de falar. Então, casais tem que ser assim, tem que entender na hora do momento que às vezes está com o temperamento, a flor da pele. Aí quem é mais humilde, mais sensato, sábio, cauteloso, vai se calar até que os ânimos alterados daquela outra pessoa venha ser amenizado. Aí sim, aí começa o diálogo para falar sobre aquilo que está acontecendo, aquele conflito. Não deixar aquele conflito virar um problema, mas sim
resolver de forma calma, não se exaltar. Então, tem que saber num momento de conflito, ter isso em mente. Puxa vida, a gente estamos alterados aqui, então algum de nós temos que acalmar os ânimos, senão vai só se ferir um ao outro com palavra. E isso não é bom para a vida do casal, porque vai trazer esfriamento, vai trazer aborrecimento. Isso não é bom. Vamos para o terceiro tópico. O perigo do orgulho em querer ter a razão e não ceder em dar a razão ao outro. Isso é muito sério. Vou até tirar os óculos aqui para falar bem de perto. Isso é muito sério. Quando uma pessoa está errada e não dá o braço a torcer, isso é uma derrota. É uma derrota, porque vai entrar aí o espírito do orgulho. O orgulhoso, ele não dá o braço a torcer, mesmo que ele esteja errado, mas não desce do orgulho. É muito ruim, é muito sério quando a pessoa não vigia, quando a pessoa não se conscientiza desse fato que está dentro dela. A pessoa está errada, mas não dá o braço a torcer. Isso se chama ferramentas do coração do diabo, que é o orgulho, que fez com que Lucifer, que agora é o diabo, desse lado do céu, o orgulho, a soberba, não haja assim, pelo amor de Deus. Olha só o que a palavra de Deus nos aconselha aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 18 ao 19. A soberba procede à queda, melhor é ser humilde de espírito. A soberba procede à queda. Então, sempre a soberba, o orgulho, sempre vai fazer a pessoa se degredir, a pessoa descer, a pessoa perder, a pessoa adoecer, a pessoa se afastar da felicidade, se afastar do caminho do bem. Então, preste atenção a isso. Toma cuidado. Quando tiver errado, olha, eu aprendi isso desde criança. Dê a mão à palmatória. Seja humilde, reconheça. E o tópico 4, saber dialogar, não querer só falar, ouvir também a outra pessoa. Isso é semelhante ao segundo. Aquilo que a gente tem falado aqui. O sábio, ele é dado por sábio, e está escrito em provérbio, até o louco, o insensato é dado por sábio quando ele faz isso, ó. Fica calado. Então, a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado para não falar demais, porque quando a palavra de Deus diz que no muito abrir a boca em provérbio, vem a perturbação. Aí o diabo aproveita aí para infernizar a vida do casal. Então, seja sábio. Quando tiver com a cabeça quente, faça isso. Conte até 10 ou faça. Inspire e respire. Ou então saia do local e diga assim, por exemplo, eu aprendi com meu pai. Está um ambiente triste, divergência, perturbação, aí faça assim, meu pai me ensinou. Peça licença sua esposa ou alguém com a qual esteja em divergência. Licença aí, deixa eu ir aqui. Meu pai me ensinou isso. Ele pegava, dava uma voltinha lá na rua, por lá pro pé de casa, depois voltava. Pronto. Acalmou mais? Vamos conversar? Ser sábio, ser sensato. E é sobre isso que vamos falar agora, sobre ser sensato.
e acatar a opinião do outro. Quando um tiver uma ideia melhor, acatar. Se é para o bem do outro, então acate. Item de número 5. Respeitar e acatar a opinião mais sensata para o bem-estar dos dois. Olha só um exemplo aqui que eu coloquei. Você está gastando dinheiro demais com coisas desnecessárias para o nosso orçamento mensal, que podemos arcar com eles. Muitas das vezes a pessoa ganha só, por exemplo, só R$ 2.000. Aí pega, faz compras e outras coisas para pagar no futuro, passando de 2.000, venha dar até um exemplo, uma suposição, até 3.000. Então passou do orçamento. Tem tantas coisas que você tem que guardar de reserva para necessidades futuras, pode acontecer. O sensato faz isso, mas a pessoa que não é sensata não faz isso, e às vezes nem acata a opinião daquele que está com um conselho sábio. E isso tem que se analisar. Então, nós encerramos por aqui. Acredito que foi de boa reflexão para cada um de nós aprender mais um pouco um com o outro sobre isso, vida dois. E esse assunto, para mim, é de suma importância. Que o ser humano é isso, ele é egoísta, e quando ele é orgulhoso, ele nunca quer perder a razão. Mas o humilde de espírito, às vezes ele estando com a razão, ele dá razão ao outro. Que maravilha, o sábio e humilde de espírito. Então, a gente tem um exemplo aqui para encerrar. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente. Provérbio 22:3. E também Lucas 14:28 diz o seguinte: pois qual de vós, pretendendo construir uma casa, não se assenta primeiro para calcular as despesas? Então é isso. Isso fala sobre o quê? De sensatez, sabedoria. Sempre assim. Deus abençoe e até a próxima. Sobre a rocha não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espere no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou.